Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo Uma Nova Mulher em 60 Dias. E desde já quero convidar você que tem me acompanhado aqui pelo canal do YouTube para que você venha se inscrever no meu canal se você não é inscrito, para também ativar as notificações e deixar o seu like porque é muito importante. Assim o YouTube vai entender que as pessoas estão gostando e ele vai recomendar para mais pessoas. E também não deixe de compartilhar. De repente você gosta, né, dos áudios, né, porque nos últimos dias só tem a minha voz, né, eu não estou aparecendo nos vídeos. Mas se você tem gostado desses devocionais pela manhã, né, eu quero que você possa compartilhar, porque isso ajuda muito, né, para que as outras pessoas possam também conhecer o trabalho. Enfim, né, essa semana estamos falando muito a respeito da família, a respeito do nosso lar. E hoje vou continuar falando um pouquinho mais. Amanhã será o último dia. E a palavra de hoje que nós vamos ler está no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 18 ao 25. Se você está me ouvindo pelo YouTube, você pode ler na descrição do vídeo, vai estar a passagem para que você também possa acompanhar. Diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as trate com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com a sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Novamente, nós estamos lendo uma passagem que fala que a mulher deve ser submissa, se submeter ao seu esposo, e o esposo deve amar a sua mulher, cuidar dela, proteger, não tratar com amargura. Se eu não me engano, no estudo antes de ontem, no penúltimo estudo, a gente falou a respeito disso, que quando nós respeitamos o nosso marido, nós reconhecemos a autoridade que Deus deu a ele. Deus escolheu o homem para ser autoridade no lar, para ser o cabeça. Eu sei que muitas vezes muitas mulheres têm dificuldade de reconhecer a autoridade do seu esposo. E muitas vezes elas mesmas acabam tirando essa autoridade, pelo fato de muitas vezes elas falarem palavras que acaba desanimando o homem, acaba fazendo com que ele não sinta o prazer de cuidar de casa, né, de estar ali tomando decisões, simplesmente porque ela não respeita. Sabe, a gente tem uma mulher na Bíblia muito conhecida, Jezabel. Ela não se submetia ao seu esposo, ela não respeitava ele. Ele não tinha autoridade nenhuma. Ele era o rei, mas quem governava era a esposa. Ele era para ser o cabeça, porém ela que cuidava de tudo, ela que dava as ordens. Ele era um verdadeiro banana, Acabe, sabe? E muitas mulheres estão fazendo do seu marido um verdadeiro banana. É até estranho dizer isso, mas é a realidade. Falam mal dos seus maridos, falam mal dele para as pessoas, o que é um grande perigo. Porque se você está passando por dificuldade no seu casamento com o seu esposo,
e você fala mal dele para as outras pessoas, quando o Senhor restaurar o seu casamento, mesmo que você já tenha mudado de opinião a respeito dele, as pessoas não vão mudar de opinião. Se você fala mal dele para sua mãe, a sua mãe vai sempre achar que ele continua aquele homem que não presta. E muitas mulheres, é triste. Eu não gosto de mulheres que falem mal dos seus maridos para mim. A não ser que a pessoa venha pedir um aconselhamento. Mas eu digo pessoas que falam mal do seu esposo, não tem apreciação nenhuma pelo que ele faz, não reconhece a sua autoridade de pai, e nós que apresentamos essa autoridade para os nossos filhos. Porque, querendo ou não, nós passamos a maior parte com eles. Principalmente quando a mulher ela fica em casa. Então o filho, desde o ventre, ele já é apegado à mãe. Mas quando ele nasce, é a mãe que apresenta a autoridade de pai para o filho. Se você não respeita o seu esposo, os seus filhos também não vão respeitar ele. Se você fala mal dos seus filhos, do seu esposo para os seus filhos, como eles vão respeitar? Uma vez eu vi uma pastora, eu acho que ela é pastora se eu não me engano. Ela falou assim que desde pequena ela ensinava os seus filhos a respeitarem seu esposo. E ela, quando o esposo estava chegando, ela falava, gente, vamos ficar todo mundo quietinho, o papai vai chegar, o papai tá cansado, vamos cuidar do papai. E os filhos dela eram acostumados a respeitar o pai quando chegavam, sabe? Entender que o pai chegava cansado do trabalho. E é isso que nós devemos fazer. Da mesma forma, o Senhor não quer somente que nós venhamos doar, sabe? É um amor recíproco, se eu não estou errando a palavra, mas é uma troca. Da mesma forma que a esposa deve se submeter ao seu marido, o marido ele tem que amá-la. Uma mulher, quando ela é amada, ela consegue se submeter com muito mais facilidade. Uma mulher, quando ela não é amada, ela tem essa grande dificuldade. Mas nós temos que buscar respeitar a autoridade do nosso esposo. Deus ele fala que a mulher sábia, ela vai ganhar o seu marido, não é falando, não é brigando, mas é em silêncio. É em silêncio, sabe? Às vezes você reclama demais, às vezes você fala palavras duras pro seu marido, você diz, você não vai conseguir, você não vai chegar em canto nenhum, você não consegue sustentar essa casa, nós nunca vamos ter nada porque você não tem essa capacidade. Muitas usam, até mesmo dizem assim, poxa, eu deveria ter casado com fulano, se tivesse casado com fulano não tinha essa vida. Usam palavras duras. E aí elas dizem, poxa, mas meu marido não toma nenhuma atitude dentro de casa. Só que o esposo não pode falar nada. Se o marido pergunta para ela assim, ela pergunta, ou muitas vezes ela mesma pergunta, vamos fazer como? O que você acha? Aí o marido fala, faz assim. Ela fala, eu não vou fazer assim nada. Ela mesma toma a decisão. Aí depois ela reclama que ele não toma decisão dentro de casa, mas ela não deixa ele exercer a autoridade dele. É claro que tem casos assim de homens mesmo que ele não tem atitude dentro de casa, que se a mulher não tomar as rédeas da situação, a casa afunda. Mas é você, de repente você tá nesse caso, seu marido, nossa, mas meu marido ele não reage. É você quem tem que mostrar que ele tem autoridade. É você quem pode mostrar para ele que ele pode resolver as situações dentro do lar, dentro da casa. É você que tem que apresentar isso para ele, dizer, poxa, eu vou ser o cabeça dessa casa. Você tem que cuidar de mim, dos nossos filhos. Você é capaz. Eu sei que você é capaz. É você. Mas muitas mulheres estão tirando a autoridade. Quando você faz isso, você está indo contra a palavra do Senhor. Você está se rebelando contra a autoridade. Da mesma forma, ele fala, filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E pais, não irritem seus filhos para que eles não se desanimem. Da mesma forma que você não tem que falar palavras duras para o seu marido, você também não pode dizer palavras duras para os seus filhos. Sabe, muitas mães falam palavras
que deixam a criança tão desanimada, desacreditada. Cresce um adulto que não acredita no seu potencial, porque ouviu tantas palavras duras. Isso de alguma forma vai influenciar naquilo que o seu filho vai se tornar no futuro, mesmo ele sendo um adolescente. Você, como mãe, você tem que saber tudo que passa na vida do seu filho. Tem mãe que é imprudente, não digo mãe e pai, é imprudente, não sabe com quem os filhos andam, não sabe onde os filhos estão, não sabe nada da vida dos filhos. E aí, de repente, ela se surpreende com alguma notícia do filho, mas é algo que estava na cara, só que os pais nunca ligaram, nunca prestaram atenção. Pais que quando o filho já sabe se virar, já se torna adolescente, deixa ele viver a vida da maneira que ele quer. Da mesma forma, os filhos, o Senhor quer que obedeçam seus pais. Lá em Efésios fala, obedeça os pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Se você é filho, você não é casado, mora com seus pais, você tem que obedecer aos seus pais. E você, pai, tem que educar os seus filhos. Mas eles já se viram, eles já são adolescentes. Não interessa, enquanto ele mora dentro da sua casa, até o dia dele formar a própria família dele, é sua responsabilidade de instruí-lo, de estar ali, sabendo o que está acontecendo com ele. Quantas mães não sabem onde o filho está, não sabem com quem está andando? E aí depois se surpreende de alguma coisa e fala, nossa, eu não acredito que você estava fazendo essas coisas, mas estava na cara. E da mesma forma ele diz assim, escravos, obedeçam tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando mais a sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Quando ele diz escravo, porque naquela época era normal ter escravo, porém hoje nós devemos trazer isso para a nossa sociedade. Nós devemos respeitar as autoridades que estão acima de nós, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia. Temos que respeitar. O Senhor constituiu autoridades e nós devemos respeitar. Deus, ele não gosta, sabe, quando nós nos rebelamos contra as autoridades. Nós temos que respeitar. E ele diz assim, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha para vocês verem, vocês têm que fazer tudo como se fosse para o Senhor. Estou passando luta pelo meu casamento, mas eu vou respeitar a autoridade do meu marido dentro de casa, porque isso agrada ao Senhor. E vou fazer como se fosse para o Senhor. Eu vou começar a educar os meus filhos. Eu vou começar a prestar atenção no que eles andam fazendo, com quem eles andam por aí, que eu não estou sabendo, o que eles estão vendo na internet, o que eles estão fazendo. Eu vou buscar educar os meus filhos. Eu vou buscar tomar a minha posição de mulher dentro de casa. Sabe, nós temos um grande poder dentro de casa. Às vezes a mulher pensa, mas a mulher não tem nada. Nós temos sim um grande poder nas mãos. Tanto que Deus, ele não diz que o homem sábio edifica a casa, ele diz que a mulher sábia edifica. Porque a gente com sabedoria, a gente tem um grande poder de influência dentro de casa. Nós somos a que mais conseguimos ver o que está acontecendo dentro da casa. Nós somos as primeiras. Então, reflita nessa palavra. E como diz a palavra, faça tudo como se fosse para o Senhor, porque é dele que virá a sua recompensa. Não é do homem. É de Deus, é do Senhor Jesus. Quero que você medite nessa passagem, que você busque sabedoria no Senhor para edificar a sua casa, assim como a palavra do Senhor diz. Que Deus venha te abençoar, te dar um ótimo dia, um dia abençoado na presença dele, uma ótima semana na presença dele. Que Deus te abençoe grandemente, tanto você quanto sua família, em nome de Jesus.